Olá, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui fazer mais um vídeo em como vou tentar demonstrar como é que um jogo que não é um jogo educativo pode ser abordado como um jogo educativo, ou um jogo pedagógico, um jogo para ensinar uma série de coisas e para treinar também. Seja ensinar ou treinar, ambas as abordagens são interessantes. O jogo que eu vou apresentar é o Splendor. É um jogo bastante simples, um jogo também relativamente barato. Penso que custará cerca de 30 euros ou menos que isso. E é um jogo que é simples e pode ser jogado de modo repetido, porque é sempre único e qualquer pessoa joga isto, sendo que é um jogo com estratégia, com tática, com algum fator de incerteza, mas que eu diria que é interessante para jogar com todas as idades. A partir dos 6 anos as crianças já conseguem compreender este jogo, embora não consigam jogar de um modo estratégico ou totalmente ótimo, de uma forma totalmente ótima, otimizada, mas vão começar a entrar no jogo e vão começar a poder desenvolver uma série de competências. Então vamos montar aqui o jogo, já tenho aqui as fichas, já tenho ali as personagens, vou pôr aqui as cartas, que isto no fundo acaba por ser praticamente um jogo de cartas, mas que tem uma série de características especiais e com isso vamos poder treinar muitas coisas, como veremos. Então faz-se aqui este conjunto, isto depois está sempre a mudar, sempre que uma carta é usada é substituída por uma carta do respectivo baralho e é mais ou menos esta a configuração do jogo. Cada carta, como podemos ver aqui, tem sempre o mesmo esquema. Tem aqui o custo. Neste caso temos uma carta que custa uma vermelha, uma verde, ou seja, uma vermelha, uma peça verde, duas peças azuis e por fim uma peça branca. Este é o custo que está aqui de lado. E aqui em cima é aquilo que produz. Ou seja, a partir do momento em que eu pague esta carta, eu fico com ela em jogo e a partir de então vou ter sempre uma carta, um recurso preto para jogar todas as rondas que nunca se gasta. Ou seja, eu tenho uma mina desta pedra preciosa. E é isto que me vai permitir, acumulando muitas cartas, eu vou acumulando depois, tentar vir a estas aqui, que já custam mais cartas e que dão também pedras preciosas, mas dão também pontos. E então, por fim, vir cá às de cima, que são têm custos ainda maiores, dão também pedras preciosas, mas dão ainda mais pontos. E eu, quando conseguir ter uma certa quantidade de cartas, como está aqui, por exemplo, nesta personagem, 4 azuis e 4 cartas vermelhas, já não são peças, são mesmo cartas aqui, e eu fico também com esta carta de cliente, de visitante gratuito, que me vale 3 pontos. Portanto, os jogadores vão fazendo isto, por turno podem ir buscar 3 peças diferentes aqui ao monte, ou então 2 peças iguais, desde que existam 4 no monte. Ou então podem também reservar uma carta, sendo que não a jogam, mas está reservada só para eles, e ganhar aqui uma peça de ouro, que conta como qualquer uma destas peças coloridas. E a outra jogada é também, então, comprar uma carta. Portanto, podem buscar recursos, podem reservar uma carta, ou podem jogar ou comprar uma carta das que estão disponíveis. E é assim que vão montando um motor de produção. Onde é que está aqui o ensinamento? Para já temos planeamento. Ao olharmos para este tabuleiro, vemos aqui, por exemplo, uma distribuição de cores. Começamos a ver caminhos ótimos, ou seja, de cores que têm que ter X cartas de uma certa cor para chegar a estas, para depois chegar a estas e para ir buscar então aqui as personagens, que são os nossos clientes. Por exemplo, estes dois estão aqui, estes dois pedem azul e azul, por exemplo, é a cor predominante nesta matriz que está neste momento. E isto vai mudando, portanto, acabamos por ler rapidamente, chamadas as heurísticas, não é? Vamos ler imediatamente e tentar perceber os caminhos ótimos e nós fazemos isto, apesar de ser um termo complicado, não é assim tão complicado, é uma coisa imediata e que se treina e conforme vamos tendo mais experiência isto vai surgindo naturalmente e isso é uma das coisas que se treina. A outra, muito simples, é o planeamento também daquilo que estamos a fazer. Portanto, eu sei que se quero esta carta que me custa 5 peças azuis, dificilmente eu vou conseguir ir buscar 5 peças porque os outros vão buscando e eu vou ficando sem elas. Portanto, vou ter que montar um sistema de produção com cartas, por exemplo, que produzam a esfera azul, aqui a joia azul, para depois ter isto. E isto é um planeamento. Portanto, eu vou definir as minhas condições necessárias para chegar àquele objetivo. Isto é planeamento muito simples, muito básico, através de cores e números, que é uma coisa que nós conseguimos ensinar a qualquer pessoa, incluindo às crianças. Para as crianças, e pensando nelas também, o jogo acaba por ser uma forma de fazer cálculo, porque ao termos cartas que têm custos, nós
temos as peças que simbolizam então as quantidades e depois temos também descontos que fazemos consoante as outras cartas que temos que produzem as peças. Portanto, há aqui um cálculo constante que estamos a fazer e que vai mudando. E isto é uma excelente forma de ensinar porque realmente temos as peças físicas e que até podemos empilhar e pôr frente a frente para fazer e ajudar a fazer o cálculo. Por outro lado, também desenvolve o conceito de escassez. Ou seja, nós sabemos que os recursos são só estes que estão disponíveis para todos e para toda a gente. E, portanto, isto obriga-nos a ter uma leitura de que, apesar de algumas cartas poderem ser muito interessantes, mas gastam tantas peças que nós nunca vamos ter capacidade para as fazer. Portanto, é planeamento e gestão de recursos. É perceber até que ponto é que uma coisa é mais difícil ou fácil de conseguir e se temos capacidade para a fazer. E em quanto tempo. Ou seja, tem também o fator tempo. Quantas voltas é que são necessárias para nós recolhermos aquela quantidade de recursos, porque o jogo ganha-se quem chegar primeiro aos 15 pontos. Acaba por ser também um jogo de velocidade, tentar ser o mais eficiente possível a gastar as poucas jogadas que temos para chegar aos objetivos. Do ponto de vista temático também nós podemos ler aqui uma série de objetivos. Portanto, estão aqui as minas, ou seja, nós temos dos recursos naturais, estão aqui os artesãos que trabalham, que já dão pontos, mas também dão o seu contributo, para depois podermos ter boas lojas que atraem clientes. Esta é outra visão que podemos ter quando interpretamos um jogo deste, até para um contexto de jogo sério. Portanto, tudo isto é adaptável e podemos aprender com este jogo uma série de contextos se tivermos o devido acompanhamento e interpretação daquilo que estamos a fazer. Portanto, há aqui um exemplo de um jogo muito simples, que acaba por ser um jogo abstrato, porque tem este tema, mas podia ter outro tema qualquer. Não é um tema que seja muito forte, ou seja, as mecânicas do jogo não estão fortemente relacionadas com a temática, estão algo, mas não é assim muito. No entanto, serve para podermos fazer múltiplas leituras. Esta é uma leitura possível, mas existem outras. Portanto, há aqui um exemplo de como é que um jogo simples, que é um jogo bastante simples, como viram, são poucas regras, pode ser usado para explicar e interpretar uma série de comportamentos e até para treinar uma série de competências, quer seja para crianças ou quer para adultos, já num contexto mais evoluído de planeamento ou de gestão e de estratégia. Mas para crianças também dá o simples cálculo do desconto das fichas e a acumulação dos recursos, porque nós também nunca podemos ter mais do que 10 fichas ao mesmo tempo de cada cor. Isto também nos obriga a uma gestão daquilo que temos. E para as crianças também é interessante perceber que existe aqui uma tendência para elas quererem acumular o máximo possível. E aqui tem de perceber que não podem acumular tudo. Têm que ser criteriosos naquilo que gastam. E isso também é um ensinamento importante. De notar ainda outra coisa aqui que o Splendor nos dá uma noção bastante evidente e que se calhar ainda é mais útil para as crianças ou para quem não está muito dentro dos conceitos económicos, é que riqueza gera riqueza, ou seja, se tivermos uma boa base produtiva, vai ser muito mais fácil conseguirmos atingir os nossos objetivos e as cartas que queremos. E a outra noção económica é que é preciso haver circulação do dinheiro na economia, que neste caso muito simples é, se alguém estiver a acumular as fichas todas e não as desbloquear nas quantidades necessárias, das cores necessárias, os outros jogadores não vão ter suficiente para também irem buscar e fazerem os seus investimentos. Ou seja, uma economia sem dinheiro a circular não funciona, tal como a economia própria criada aqui para o Splendor também não funciona se as fichas não circularem. Isso pode ser estratégico do ponto de vista das jogadas de alguns jogadores, das opções, mas é bastante evidente como isso tem impactos no próprio sistema de jogo. Pronto, fica aqui esta abordagem de mais um jogo que não é um jogo pedagógico e educativo, é um jogo de entretenimento, mas que pode ser adaptado e usado para esse fim. Então vá, Deus!